Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui, amados, para deixar-vos mais um pedacinho do Maná dos Céus. Eu fiquei um dia sem gravar devido a alguns acontecimentos que ocorreu aqui. Tive que consertar alguns encanamentos na minha casa, então não deu tempo de eu fazer a mensagem pedacinho do Maná dos Céus. Estou retornando hoje o Salmo de número 11. Esse Salmo ele tem 7 versículos. Eu vou procurar comentar esse Salmo na íntegra. Poderia dividir ele em 2 partes, mas vou tentar comentar esse salmo na íntegra. São 7 versículos. É salmo de Davi para o músico real. Esse salmo ele começa assim. Esse salmo ele fala sobre a salvação dos retos e também sobre o castigo aos ímpios. Ele começa assim: No Senhor confio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge para a tua montanha como um pássaro. Porque eis que o ímpio arma um arco, põe as flechas na corda para com ela atirare as ocultas aos retos de coração. Na verdade, que já os fundamentos se transformam, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras prova os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços de fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu corpo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto está voltado para os retos. Muito bem, amados, nós vemos aqui o salmista tendo um diálogo, provavelmente com alguns dos seus amigos. Ele diz: No Senhor eu confio. Ele afirma a sua confiança. E como dizeis, pois, diz ele, para minha alma, foge para a tua montanha como um pássaro. Você consegue imaginar um momento de sua vida em que você está passando por uma grande dificuldade ou uma terrível perseguição, ou até mesmo aborrecimento, lutas, problemas financeiros? Você consegue visualizar isso em tua mente? Muitas vezes, em meio às lutas, você recorre aos seus amigos, buscando muitas vezes conselho. Mas muitas das vezes você recebe conselho errado. Amados diletos irmãos, nós vemos aqui no início desse salmo, esse salmo retrata mais ou menos isso que eu estou falando. Esse salmo mostra Davi estava sendo caçado por Saul. E provavelmente seus amigos sugeriram que ele fugisse como um pássaro
para os montes, se ocultasse, se escondesse até passar toda a ira de Saul. Sabemos que Saul era rancoroso e ele odiava Davi. Sabemos que Davi não seguiu esse conselho, pelo contrário, ele questiona, ele responde, sustentando sua coragem e confiança no Senhor. Os homens podem dar conselho errado, amados. Todos os seres humanos são limitados, por melhor que seja, por mais fé que tenha. Muitas vezes o conselho que eu vou dar não é o conselho que Deus pretende dar para outras pessoas. É importante protegermos, então, o nosso coração do medo. Afinal, quando nossos corações estão dominados pelo medo, nem precisamos de conselhos errados para fugir, para desistir. Quantos cristãos, amados, já desistiram das lutas diante das dificuldades? Quantos cristãos estão estagnados na fé? Desistiram do combate devido a um conselho errado, devido a ter buscado conselho com pessoa errada. Então encontra a sua fé, dirija a sua fé ao Senhor, seu Deus. Encontra uma fé corajosa no seu coração. Se você for buscar um conselho de alguém, analise se essa pessoa é temente a Deus. É aquela pessoa que faz de tudo para agradar a Deus. Os amigos de Davi tinham motivo legítimo para querer protegê-lo. Mas na verdade, amados, não há proteção maior do que confiar em Deus e enfrentar corajosamente as batalhas com o Senhor na nossa frente. Se Deus já falou com você a respeito de algo, se Deus te deu uma convicção em seu coração, então não procure outra resposta. Não vá atrás de outras pessoas para buscar conselho. Às vezes procuramos conselho para encontrar o conforto dos homens, até para legitimar a nossa própria desistência, o nosso próprio medo. É importante seguirmos o que Deus fala conosco e jamais fugir do propósito que Ele tem para cada um de nós. O propósito de Deus sempre será o melhor para cada um de nós. Por mais difícil que pareça, Deus, Ele nos dará o livramento. Ele tomará a nossa causa. Ele irá legitimar as nossas batalhas. Não há nada, amados, muitas vezes sentimos medo. Todos nós temos esse medo. Então não há guerra pelo trono dos céus, porque Deus reina soberano. Quando o inimigo se levantou contra Deus, ele foi expulso dos céus. A guerra da atualidade que enfrentamos são batalhas, são conflitos espirituais, são dificuldades que o inimigo coloca diante de nós para que nós não venhamos alcançar a salvação eterna. Nós vemos que Davi confiava em Deus
e descansava nos atributos do Senhor, que são apresentados nos últimos versículos, a partir do versículo 4 em diante, do capítulo 11. Ele confiou em Deus. Davi sabia que ele, o Senhor, é onisciente, onipotente, o que significa que ele sabe de todas as coisas, está presente em todos os lugares, em todo momento da nossa vida. Embora nós não o vejamos, porque Deus é Espírito, embora nós não enxergamos a Ele, mas Ele está sempre atento para nos dar o livramento, se assim Ele quiser. Permite-me fazer uma interrogação. Quem você é quando ninguém está olhando? Eu tenho enfrentado algumas lutas interiores, amados. Eu tenho enfrentado alguns momentos de oscilação na minha própria fé. Muitas vezes eu me deparo fazendo coisas que eu desabono em outras pessoas. Então, a essa interrogação, será que eu estou sendo a mesma pessoa quando estou distante da minha irmandade, da minha comunidade? Quando achamos que ninguém está vendo? Quando achamos que ninguém vai perceber os nossos erros? Mas eu quero dizer que Deus está vendo. Uma coisa é certa. Uma coisa eu tenho plena convicção. Deus odeia o pecado, mas Ele ama a cada um de nós, mesmo nós sendo pecador. Ele ama você. Ele ama a mim, mesmo eu, muitas vezes fazendo coisas que desagradam a Deus. E você? Ele ama você e Ele quer que você e eu venhamos andar na luz. Que não sejamos treva neste mundo. Que não venhamos trilhar o caminho das trevas. A confiança nos atributos de Deus gera em nós uma vida de temor e o desejo de agradar ao Senhor. O desejo de agradar em toda a esfera da nossa existência, da nossa vida, de nosso ser amado. Deus, Ele não muda e não tem sombra de variação. Quando Ele decreta algo, Ele vai cumprir. Podemos confiar no Senhor, andar por fé, crendo no cuidado do Divino sobre a nossa vida. Devemos crer que a nossa fé exige um exercício constante de alimentar nossa mente e coração com aquilo que diz a palavra de Deus. Somos muito tentados a oscilar quando passamos por dificuldades, nas horas que somos provados. Então precisamos de munição. E a palavra de Deus é uma espada. A palavra de Deus é uma armadura que nos protege. Precisamos alimentar a nossa mente e coração com o que a palavra de Deus nos diz acerca de nós, acerca das promessas que Deus tem para cada um de nós. E quando alimentarmos nossa alma, nosso espírito, nosso coração, com aquilo que a palavra de Deus diz acerca de cada um de nós, então assim podemos descansar. Podemos viver a vida de hoje com
a noção de que a nossa vida está na presença do Senhor, que Ele nos ama, que Ele ama a cada um de nós, que Ele está pronto a nos socorrer, que Ele está pronto a nos favorecer. É tudo que nós viemos a fazer, que nós venhamos fazer para glorificar ao nome do Senhor, para exaltar a esse Deus poderoso, soberano, que só deseja o bem da humanidade, que deseja que o ser humano volte a brilhar. O ser humano perdeu seu brilho quando caiu na tentação. O ser humano perdeu a sua condição de ter vida eterna quando caiu na tentação. O ser humano perdeu a semelhança que ele tinha com o Criador. Ele perdeu a imagem e a semelhança que ele tinha com o Criador. Ele deixou de ser filho de Deus para ser criatura, errante num mundo pecaminoso. Mas Deus quer que nós venhamos ter novamente esse encontro com Ele, para que Ele possa nos abençoar. Sobre o justo, o Senhor sempre prova o justo, mas o Senhor Ele aborrece o ímpio e aquele que ama a violência. Porque sobre os ímpios Ele irá fazer chover laços de fogo, enxofre, e até deixará que um vento impetuoso venha sobre aquele que pratica a impiedade. Mas o Senhor, Ele é justo e Ele ama aquele que pratica a justiça. E o seu rosto está voltado para aqueles que andam e trilham o caminho da retidão. Um bom dia para todos. Que Deus vos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.